Meninos, bem-vindos a mais uma aula da semana. E agora nós vamos ver as funções mistas e exercícios para o Enem. Na verdade, eu vou começar com uma breve revisão das outras funções, que eu acho sempre importante para vocês. E depois nós vamos trabalhar 5 exercícios para o Enem. Então, vamos à aula? Bom, meninos, antes da gente ver as funções mistas, vamos fazer uma breve revisão das funções orgânicas oxigenadas, com um quadrinho já utilizado na última aula de funções nitrogenadas, onde nós vimos que todas as funções são caracterizadas por radicais funcionais ou grupos funcionais. Então, no caso das oxigenadas, nós temos o álcool caracterizado por uma hidroxila ligada a carbono saturado, como vemos aqui no exemplo. Carbono saturado é aquele que só tem ligações simples. Nos fenóis, a hidroxila agora vai estar ligada a um carbono aromático, ou seja, no anel benzeno. Vemos aqui hidroxila ligada ao anel benzeno. Nos éteres, nós vamos ter o oxigênio cercado por 2 radicais carbônicos. Então, veja, o oxigênio cercado por um carbono de um lado e o carbono do outro, que caracteriza os éteres. Nos compostos ditos carbonílicos, vamos ter a carbonila, que é o C-dupla-O. Essa carbonila, se for primária, ou seja, se ela estiver na ponta, ela caracteriza um aldeído, e se ela estiver no meio de 2 carbonos, ou seja, for secundária, ela caracteriza uma acetona. Então, veja aqui, ó, carbonila na ponta, o exemplo de aldeído, carbonila no meio, o exemplo de uma acetona. Os ácidos carboxílicos são formados pelo grupamento funcional carboxila, que é uma junção da carbonila de aldeídos e cetonas com a hidroxila de álcools e fenóis. E aí nós temos a carboxila e sempre ela vai estar na ponta, como a gente vê aqui. Derivados dos ácidos temos o mais importante, o éster, onde no lugar desse hidrogênio nós vamos ter aqui um grupo substituinte carbônico, como a gente está vendo aqui. No anidrido, nós vamos ter 2 ácidos carboxílicos reagindo pela retirada de uma molécula de água, por isso que vocês estão vendo 2 carbonilas ligadas por um oxigênio, que é o que caracteriza o anidrido. O nome anidrido já diz sem água. E no cloreto de ácido, no lugar da hidroxila da carboxila, nós vamos ter o cloro. Em alguns livros vocês vão ver a função aleto de ácido, que no lugar da hidroxila a gente vai ter qualquer halogênio, que é caracterizado às vezes pela letrinha X maiúscula, podendo ser flucloro, bromo ou iodo, ok? Não se esqueçam de sempre que precisarem, vocês buscarem a revisão do material do ano passado, ou se tiver dúvidas, envie pelo FAQ ou chat na plataforma. Prosseguindo. Revisão geral das nomenclaturas de funções orgânicas mais importantes. Gente, isso aqui é primordial. É um quadro que, para mim, ele resume tudo que vocês precisam de nomenclatura. Primeiramente, porque toda nomenclatura é formada por um prefixo, um nome intermediário e uma terminação que a gente pode chamar de sufixo. Os prefixos é de acordo com o número de carbonos. Então, ó, de 1 até 3 a gente tem met, et, prop, but, pent, ex, ept, oct, nona, dec, undec, dodec, tridec, tá? O nome intermediário é a saturação da cadeia. Se ela for saturada, ou seja, só tiver ligações simples entre os carbonos, a gente vai ter o an. Se ela tiver uma insaturação, é o en. Se tiver 2 insaturações, na verdade, 2 duplas, né, que a gente diz assim, a gente vai ter o dien. Se tiver 3 duplas, o trien. Se tiver uma tripla, o in. Se tiver 2 triplas, o diin. Se tiver 3 triplas, o triin. E eu posso ter composto que tem dupla e tripla, e a gente vai caracterizar pelo meio en-nin, ok? O en de dupla e o in de tripla. E a terminação de acordo com a função. Por exemplo, hidrocarboneto termina com O. Então, com um carbono, metano. Se for um álcool, metanol, porque álcools terminam com ol. Se for um aldeído, metanal. Acetonas, nós não posso ter um carbono só, porque a acetona tem uma carbonila que é secundária. Então, no mínimo, tem que ter 3 carbonos. Então, vai ser propanona. Os ácidos carboxílicos terminam com oico. Então, se tiver um carbono só, a palavrinha ácido, metanoico. E os ésteres que são derivados, a gente pode ter o metanoato
E lembra que no lugar do hidrogênio entra um grupo substituinte carbônico, que poderia ser o metil, então a gente chamaria, por exemplo, de metanoato de metilar. Lembrando ainda que compostos cíclicos têm um prenome ciclo, por exemplo, ciclopropano. Tá? Lembrando que para ser ciclo, no mínimo tem que ter 3 carbonos. E depois a gente tem que lembrar também, se forem cadeias ramificadas, de localizar as insaturações, os grupos orgânicos, os grupos funcionais e numerar a cadeia convenientemente. Na verdade, isso aqui é só uma breve revisão. Qualquer coisa, vocês vão buscar no material do ano passado, ou se tiver dúvidas, envie pelo FAQ ou chat na plataforma. Prosseguindo. Revisão das funções orgânicas nitrogenadas. Nós vimos isso na semana passada. As aminas caracterizadas pelo NH3 substituindo 1, 2 ou 3 hidrogênios por substituintes orgânicos. Aí a gente vai ter uma amina primária, secundária ou terciária, como é o caso aqui do exemplo. Ó, primária, secundária, terciária. As amidas, a diferença para a amina é que a amida você tem o N ligado a um C-O, ou seja, uma carbonila. Tá? Lembrando que no caso da amida eu posso substituir esses 2 hidrogênios por substituintes orgânicos, carbônicos, ok? E aí seria, se eu substituir um hidrogênio, uma amida monossubstituída, ou os 2 hidrogênios, uma amida disubstituída. A nitrilo ou cianetos tem um grupo CN na ponta. Lembrando que o CN, como o carbono está ligado ao restante da cadeia, ele conta aqui para o nome da cadeia. Já a isonitrilo ou isocianeto ou carbilamina é o grupo NC. Há uma troca de posição entre o N e o C aqui, formando o grupo NC, e nesse caso o carbono não está ligado diretamente à cadeia. Isso é interessante notar. O nitrocomposto é formado pelo grupo NO2 ligado a um carbono, como a gente vê aqui. Agora vamos ver a nomenclatura. Lembre de revisar o material do ano passado e dúvidas envie pelo FAQ ou chat na plataforma. A gente insiste nisso porque é importante vocês participarem ainda mais à distância, para que a gente possa esclarecer as dúvidas de vocês e vocês não carreguem dúvidas para quando a gente retornar às aulas presenciais, ok? Revisão agora, então, da nomenclatura dessas funções orgânicas nitrogenadas. As aminas têm um prefixo, um infixo, a terminação amina. Conforme o quadro a seguir, vemos, olha, com um carbono, metano, sendo uma amina, metanamina. Já as amidas têm um prefixo, um infixo, a terminação amida. Então, com um carbono, metanamida. Observe a amida, a carbonila ligada ao N, e a amina, só o NH2 ligado a um carbono normal. Prosseguindo. Nitrocompostos têm um nome nitro e o nome do hidrocarboneto. Então, exemplo, ó, nitro, metano. Já as nitrilas é o nome do hidrocarboneto com a terminação nitrila. Observe, com 2 carbonos, etano. Então, etano, nitrila. E as isonitrilas, o nome do hidrocarboneto com a terminação isonitrila. Lembrando que esse carbono não conta na cadeia porque ele não está ligado ao restante da cadeia. Então, aqui a gente tem 1, 2 ou 3 carbonos. No caso aqui, 3 carbonos seria propano, isonitrila. Anotou? Então vamos prosseguir. Bom, agora vamos ver os compostos com funções mistas, que são compostos muito importantes. Pode-se encontrar vários compostos com funções mistas, que são eles lipídios, carboidratos, proteínas, aminoácidos, e assim, por exemplo, eu posso garantir a vocês que a maioria dos fármacos são de funções mistas carbônicas, ok? Então vamos ver como funciona a nomenclatura para esses compostos. A nomenclatura de funções mistas criou-se uma tabela de ordem de preferência para a função principal. Então aqui está do preferencial ao menos preferencial, onde se aparecer ácido e éster, o preferencial é ácido. Se aparecer éster e amida, o preferencial é éster. Se aparecer ácido e amida, o preferencial é ácido. Espero que vocês estejam entendendo essa tabela. Então, esse é o primeiro preferencial da cadeia principal. E aí vai decrescendo a ordem de preferência até chegar nos aletos. Então, ácido, éster, amida, aldeído, cetona, álcool, amina, éter e aleto. Vamos ver no exemplo. Nesse exemplo, nós temos uma carbonila secundária que caracteriza cetona, e aqui na ponta, uma hidroxila ligada a carbono saturado que caracteriza um álcool.
Então, se a gente olhar a tabela, entre cetona e álcool, quem vai ser a cadeia principal? A cetona, porque ela está aqui na frente na ordem de preferência. Então, para o álcool, esse grupamento a gente vai chamar apenas de hidróxi. A gente vai ver numa tabela à frente como é que a gente dá o nome aos grupamentos quando eles não forem da cadeia principal. Então, ó, numerando a cadeia da esquerda para a direita, a partir da esquerda, por quê? A carbonila está mais próxima aqui, e a carbonila é da função cetona, que nesse caso é a principal. Vai ficar 1, 2, 3, 4, 4 hidróxi, que é esse grupo H, com 4 carbonos but, sendo só ligações simples an, então butan, a carbonila no segundo carbono, 2, e sendo cetona a terminação ona. Então, lembrando que nesse caso a cetona é a função principal e o álcool é a função secundária. Guardou? Bom, aqui nós temos a ordem de preferência em compostos mistos e seus prefixos. Então, observe, esses são os sufixos quando essa função ela vai ser a função principal. Veja que aqui de novo, só que aqui está um pouco mais resumido que o quadro anterior, é a ordem crescente de prioridade. Então, quem é o mais prioritário como função principal, no caso, é uma função mista? O ácido carboxílico, como a gente vê aqui. Quem é o menos prioritário? O haleto orgânico. Tá? O mesmo quadro que a gente viu antes, só que um pouquinho mais resumido. Então, observe que quando for ele o principal, aqui nós temos a terminação normal. Oico, al, ona, ol, amina. E haleto nunca vai ser a principal, a não ser que ele esteja sozinho. Então, ele vai ter simplesmente o nome dos halogênios, ou seja, ele também nunca tem terminação, né, que é o próprio nome do halogênio. E no caso de ser a função não ser considerada como principal, ou seja, ser uma função secundária, se for de aldeídos e cetonas, a gente pode usar o oxo para identificar a carbonila ou formil se for a carbonila primária do aldeído. Hidróxi para álcools e fenóis, amino para o NH2 da amina, o nitro, que não está aqui, mas é o NO2, que vai vir num quadro mais à frente, que é mais completo, e, no caso, o haleto orgânico, o nome do elemento. Então, vamos ver o quadro mais completo. Esse aqui é um quadro mais completo, que tem mais funções. Então, observe, se for do cianeto, a gente vai chamar de ciano. Se for do aldeído, óxido ou formil, quando o radical todo for uma ramificação. Cetona, óxido. Amina, vamos usar amino. Álcool, hidróxi. Nitrocomposto, nitro. Os halogênios, o nome do halogênio, e o éter, oxi. Tá? Então, vamos ver como isso funciona na prática. Aqui eu tenho para vocês 4 exemplos assim bem carregados de função. Primeiro exemplo, vocês estão vendo que tem 5 funções, aqui tem 7 funções, aqui tem 3, aqui tem 2. Quem é o preferencial aqui? Aqui o preferencial é o ácido carboxílico, ou seja, as outras funções vão ser tudo secundárias. Aqui o preferencial é a nitrila, aqui é o ácido carboxílico de novo e aqui o nitrocomposto, tá? Então, se a gente observar pela ordem de preferência, né? Aqui eu marquei numa coloração para vocês identificarem, ó, em azul o ácido carboxílico, em verde o álcool, e essa carbonila em rosa aqui, ou no caso, aqui não dá para muito ver que é a rosa, né? Mas é acetona. Esse em cinza é o grupamento da amina, e esse aqui em vermelho é o grupamento do aldeído, que é a carbonila de ponta, que é a carbonila secundária, que é a carbonila primária. Então, veja, como a cadeia principal é ácido, a gente vai começar o nome com a palavrinha ácido. Na posição 4, o grupamento amino. Na posição 2, hidróxi. 3 e 5 de óxido, porque são 2 carbonilas. E o nome da cadeia com 5 carbonos sendo ácido, pentanóico. Sei que é um pouquinho complicado, mas a gente vai treinar bastante para que vocês possam entender melhor, ok? Aqui, ó, 7 funções, onde a função principal vai ser a nitrila, que é essa que está na ponta aqui, por isso a gente começou a contar daqui, porque a nitrila, nesse caso, é a função principal. Então, a nomenclatura, ó, 4, 4 de cloro, 5 hidróxido, 5 amino, 3, 7 de óxido, com 7 carbonos, heptano, nitrila, tá? Aqui, ó, só para lembrar, ó, 4, 4 de cloro, ó, 5 hidróxido, 5 amino,
3 e 7, 2-carbonila dióxido, heptanonitrila. Ok? Na próxima cadeia, de novo, o ácido carboxílico como principal. Ele está no meio, então tanto faz, a gente vai numerar. Essa aqui é uma cadeia praticamente simétrica, então vai ficar 1, 2, 3, tá? Então, a palavrinha ácido, 2 amino, 2 formil, porque eu tenho formil de cada lado dessa cadeia, propano dioico, tá? Desculpa, mais uma vez, né? Porque não é formil de cada lado. O ácido carboxílico está aqui, ó, número 1 e número 3. Esse do meio aqui, que é a carbonila de aldeído, ok? Então, vamos refazer, tá? O que acontece? Então, aqui, ó, no carbono 2 eu tenho amino, então ácido 2 amino. No carbono 2 eu tenho de novo o grupamento formil e tenho duas carboxilas caracterizando o ácido carboxílico, por isso propanodioico, ok? E na última cadeia, o que nós temos? O nitrocomposto como cadeia principal ou cadeia preferencial aqui, tá? Então, a gente conta a partir do carbono do NO2, para cá eu tenho a cadeia principal, e essa parte do éter, ela vai ser uma ramificação pendurada com o nome de etox. Por que etox? Com 2 carbonos ligado ao oxigênio, vai chamar de etox. Então, ó, no carbono 1 da cadeia principal eu tenho etox, no carbono 2 metil, e o nome da cadeia 1, nitropropano, porque o grupo nitro está no carbono 1. Gente, eu sei que é um pouco complicado, mas a gente vai ver vários exemplos, tá? Então, vamos olhar para a nossa atividade 1. Dê os nomes dos compostos a seguir. Eu vou dar dicas e vou dar um tempinho para vocês tentarem resolver. Quais são as dicas? Ó, lembra que o halogênio, praticamente, ele não é preferencial nunca. Então, quem é preferencial aqui é essa carbonila primária que caracteriza um aldeído. No segundo caso, eu tenho aqui um ácido carboxílico e sempre ele é o preferencial. E no carbono 2, uma hidroxila de álcool. Então, você já sabe que a cadeia principal é do ácido carboxílico. No terceiro caso, de novo, um aleto e com uma carbonila de cetona. Então, a gente sabe que nesse caso, o que acontece? Preferencial é a cetona. Vou dar um tempinho para vocês fazerem, vou dar uma pequena pausa para vocês poderem pensar e vou apresentar o gabarito. Então, agora vamos ao gabarito. Na letra A, então, vai ficar 3 cloro, porque eu vou contar a partir da carbonila, ó, 1, 2, 3, 4, 3 cloro, com 4 carbonos pseudaldeído, butanal. Na letra B, já que é um ácido, começa com a palavrinha ácido. A hidroxila está no carbono 2, contando a partir daqui, vai ficar 2 hidróxido, butanóico. E na letra C, nós começamos a contar daqui por conta da carbonila da cetona que está aqui, e vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, 4 bromo com 5 pentanona. Tudo bem? Então vamos prosseguir. Agora é a atividade 2, é uma atividade bem grande. Eu fiz propositalmente uma atividade grande. Acho importante vocês montarem cadeias. Então, aqui tem várias cadeias para vocês montarem. O que eu vou fazer? Eu vou dar aqui de novo uma breve pausa e vou mostrar cadeia por cadeia para vocês como ficou montado, tá? Então, agora nós estamos fazendo a construção de cadeias, tá? Primeiro a gente fez o quê? Deu o nome de cadeias. E agora nós vamos construir cadeias, tá? Então aqui, ó, só para dar uma dica, ó. Quem é a cadeia preferencial da primeira? Ácido. Da segunda, ácido. Da terceira, ácido. Da quarta, al, é terminação de aldeído. Da quinta, al, terminação de aldeído. Ona de cetona, de novo ona de cetona, de novo ácido preferencial, depois ol de álcool e, por último, al de aldeído. Então, vou dar uma pausazinha para vocês tentarem fazer. Lembre-se sempre de começar a construção pela cadeia principal, tá? Vou dar um exemplo com a letra A. Por exemplo, não é o ácido propanóico?
Então, você coloca 3 carbonos e a carboxila na ponta. E depois você pendura o restante que você tem ali e completa com hidrogênio. Essa é a melhor forma de montar a cadeia, tá? Uma pausa para vocês fazerem. Então, vamos prosseguir o gabarito. Na letra A, o ácido 2-amino-propanóico. Então, observe, ó, no carbono 2, o grupamento NH2 e propanóico tem 3 carbonos. Na letra B, o ácido 3-óxido, que caracteriza a carbonila pentanóico. Então, veja, pentanóico ele tem 5 carbonos e no carbono 3 tem uma carbonila. Na letra C, ácido 2-hidroxibutanóico. Então, o ácido butanóico tem 4 carbonos e no carbono 2 eu tenho uma hidroxila. Na letra D, o 2-amino-butanal. Veja, butanal tem uma carbonila de ponta primária, 4 carbonos, e no segundo carbono o grupo NH2. Na letra E, o 5-hidroxipentanal. Ó. Pentanal, aldeído com 5 carbonos e a carbonila na ponta, e a hidroxila no carbono 5, contando a partir daqui. Ó. 1, 2, 3, 4, 5. Bem grande, né? Na letra F, 1-hidroxi-2-pentanona. Então, ó, 2-pentanona é a cadeia principal com a carbonila no carbono 2. E no carbono 1 tem a palavrinha hidroxi, porque tem uma hidroxila nesse carbono 1. Na letra F, 3-clorociclohexanona. Observe que ciclohexanona é um ciclohexano com uma carbonila, e no carbono 1, 2, 3 eu tenho o átomo de cloro. Na letra H, o ácido 4-amino-3-bromo-2-hidroxipentanóico. Nome grande, né? Então, ó, ácido pentanóico, 5 carbonos com a carboxila na ponta, o 4-amino, 3-bromo e 2-hidroxi, está aqui caracterizado pelos grupamentos amino, bromo e hidroxila. Na letra I, eu tenho 3-bromo-1-butanal. Butanol, tá? Eu falei al sem querer. É butanol, porque é um álcool. Então, esse ol 1 é porque está aqui no carbono 1, tá? Então, 3-bromo, 1-butanol, ou, na nomenclatura mais moderna, seria butanol, ok? Na letra J, 4-amino-3-oxi-butanal. Veja, butanal é aldeído, ó, butanal. Olha a carbonila na ponta. 1, 2, 3, 4 carbonos. No 3, uma carbonila, porque é óxido, tá? E no 4, o NH2, que é o grupamento amino. E aí, gostaram do exercício? Espero que vocês tenham gostado. Prosseguindo. Agora, galera, vem aquele desafio do Enem, tá? São 5 questõezinhas do Enem que eu vou ler com vocês e vou aguardar que vocês tentem resolver e vou explicar a solução logo em seguida. Então, lá. Plantas apresentam substâncias utilizadas para diversos fins. A morfina, por exemplo, extraída da flor da papoula, é utilizada como medicamento para aliviar dores intensas. Já a conina é um dos componentes da cicuta, considerada uma planta venenosa. Suas estruturas moleculares são apresentadas na figura. Então, a figura tem aqui a morfina e aqui a conina, né? O grupo funcional comum, ou seja, que está nos dois compostos ao mesmo tempo, é o... Vou aguardar um pouquinho. Você dá uma pausada aí. E agora, retornando com a explicação. Então, observe, qual é o grupo funcional que eu vejo característico nos dois, que aparece nos dois? O que mais me chamou a atenção aqui, ó, foi o nitrogênio ligado a H, não está ligado a carbonila, como aqui. Esse grupo funcional é característico das aminas, letra E. Ok? Próxima questão do Enem. Mais uma questão de identificação de funções. Então, vamos lá. Uma forma de organização de um sistema biológico é a presença de sinais diversos utilizados pelos indivíduos para se comunicarem. No caso das abelhas da espécie Apis mellifera, os sinais utilizados podem ser feromônios. Vocês já falaram bastante, já viram bastante sobre feromônios, né? Para sair e voltarem de suas colmeias, usam um feromônio que indica a trilha percorrida por elas, que é o composto A que vocês estão vendo aqui. Quando pressentem o perigo, expelem um feromônio de alarme, que é o composto B que vocês estão vendo aqui,
que serve de sinal para um combate coletivo. O que diferencia cada um desses sinais utilizados pelas abelhas são as estruturas e funções orgânicas dos feromônios. Tá? Então, a questão pede: as funções orgânicas que caracterizam os feromônios de trilha, lembrando, de trilha é o composto A e de alarme, que é o composto B, são, respectivamente... Vou dar um tempinho para vocês fazerem. Então, agora voltando à questão, para explicação, eu tenho aqui a hidroxila ligada a carbono saturado, que é um álcool, e aqui está condensado COO. Esse COO tem uma dupla aqui, que é uma carbonila, e o O ligado a essa parte carbônica, que caracteriza um éster. Então, álcool e éster, letra A. Vamos prosseguir. Questão 3. Essa tem uma estrutura bem grande, agora não é identificação de funções. Então, vamos lá. O glifosfato C3H8NO5P é um herbicida pertencente ao grupo químico das glicinas, classificado como não seletivo. Esse composto possui os grupos funcionais carboxilato, amino e fosfanato. Vou repetir a palavra porque eu li errado. É fosfonato. A degradação do glifosfato no solo é muito rápida e realizada por grande variedade de micro-organismos, que usam o produto como fonte de energia e fósforo. Os produtos da degradação são o ácido aminometilfosfônico, reconhecido pela sigla AMPA, e o N-metilglicina, sarcosina, que é o nome usual. Então, aqui está a sarcosina e aqui está o AMPA. Esses dois vão formar o glifosfato. A partir do texto dos produtos de degradação apresentados, a estrutura química que representa o glifosfato é... Vou dar um tempinho para vocês tentarem resolver. Vamos lá à solução. Gente, eu me lembro que na aula de nitrogenadas nós falamos de uma ligação chamada peptídica pela retirada de uma molécula de água daqui. Então, se você tirar aqui H2O e fizer a ligação exatamente nesse ponto aqui, qual é a molécula que vocês estão vendo aqui que corresponde à retirada da água aqui exatamente nesse ponto? É a molécula da letra B. Olha aqui, ó. Tá vendo? NH, eu tirei H2, né? O. Ou, se vocês preferirem, um H daqui, um daqui, o O, que é isso que acontece realmente. E aí vai ficar NH juntando aqui, como vocês estão vendo aqui. Tá legal? Próxima questão. A própolis é um produto natural conhecido por suas propriedades anti-inflamatórias e cicatrizantes. Esse material contém mais de 200 compostos identificados até o momento. Dentre eles, alguns são de estrutura simples, como é o caso do C6H5CO2CH2CH3, cuja estrutura está mostrada a seguir. Então, está aqui a estrutura. O ácido carboxílico e o álcool capazes de produzir esse éster, porque ele está chamando isso aqui de um éster, né, em apreço por meio de reação de esterificação, são, respectivamente... Dá um tempinho para vocês tentarem resolver. Voltando à solução, o que vocês estão vendo aqui é um éster, certo? E ele geralmente vem de um ácido carboxílico que exatamente nesse oxigênio aqui, tá? Perdeu a sua hidroxila e aqui perdeu o Hzinho do álcool. Então, qual é o álcool com 2 carbonos com essa hidroxila aqui? É o etanol. E o ácido carboxílico, que tem a carboxila ligada ao benzeno, é o ácido benzoico. Então, respectivamente, ácido benzoico e etanol, letra A. E agora, a última questão. O 2-BHA é um fenol usado como antioxidante para retardar a rancificação em alimentos e cosméticos que contêm ácidos graxos insaturados. Esse composto caracteriza-se por apresentar uma cadeia carbônica aromática mononuclear, apresentando o grupo substituinte tercibutil na posição orto e o grupo metóxi na posição para. A fórmula estrutural do fenol descrito é... Vou dar um tempinho para vocês tentarem fazer.
E agora voltando. Então lá, fenol tem a hidroxila ligada ao neobenzeno. Então todas aqui a gente tem o grupo fenol, né? Na verdade, a cadeia principal. Veja, ele pede apresentando o grupo tercibutil da posição orto. O que é posição orto? Lembra de orto, meta, para? Em relação à hidroxila do fenol, que é a cadeia principal, a gente conta, ó, 1, 2. 1, 2 é orto, se fosse no 3 é meta e no 4 para. Então, ó, na posição orto tem que ter um tercibutil. Tercibutil é aquele, não sei se vocês vão lembrar bem, né? Que tem três pontinhas assim penduradas, né? Três perninhas penduradas, né? Que a gente chama de pé de galinha. Então, esse pé de galinha, que é ligado pelo carbono terciário, por isso tercibutil é o tercibutil, ele condensadamente fica assim, ó, CCH33. Então, vamos ver o CCH33 na posição orto? Tem aqui na letra C e na letra D. A diferença agora vai ser, então, na posição para o grupo metox. Lembrando que metox vem do éter, com um carbono. Então, veja bem, isso aqui não é éter com carbono, isso aqui tem uma hidroxila ligada ao CH2. Isso aqui é de álcool. Então, éter vai ser essa aqui, ó, CH3O, ligado pelo oxigênio. Então, a resposta correta seria a letra E. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço, um beijo no coração. E meninas, eu já mandei um beijo no coração ao finalizar a aula, mas aqui tá de novo a saudade que a gente sente por vocês, tá? Estamos fazendo material com o maior carinho, importantíssimo esse feedback que vocês têm nos dado das aulas, para que a gente possa cada vez mais melhorar o material para vocês. Eu sempre que dou aula para vocês, eu falo que nós estamos aqui para atendê-los, e se a gente não atender da melhor forma, o nosso trabalho fica sem sentido de verdade, tá? Isso é de coração mesmo. E hoje eu vou lançar um desafio. Na verdade, eu espero que vocês tenham reparado que durante esse vídeo teve uma atividadezinha ali que teve um errinho na nomenclatura, tá? Então esse é um desafio para vocês. Destacar esse erro de nomenclatura, ou seja, onde vocês verificaram um errinho, uma coisa que faltou de uma nomenclatura, é uma coisa simples, tá? Mas que eu quero que vocês destaquem. Nós vamos botar isso como um tópico lá no fórum, e eu quero que depois vocês coloquem lá no fórum, olha, o erro foi aqui e tal, no ponto tal, ali faltou uma coisa. E aí vocês coloquem lá como desafio para movimentar um pouco a galera, tá bom? Então, mais uma vez, um grande beijo no coração. E se Deus quiser, daqui a pouco vamos estar juntos, tá? Um beijo, ó. Tchau, tchau.